Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é missionário Nadir Albano. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025. Hoje é um sábado, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Que Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, lavanda chore de canta. Abençoa meu esposo, meus filhos, meu lar, o chamado ministério. Abençoa aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, meu Deus, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Crônicas 36, tá? Esse é o último capítulo, nós vamos estar terminando. Foi um livro assim maravilhoso, aprendi muito, né? Em 2 Crônicas, é algo assim que eu posso dizer para você, veio só acrescentar, né, os demais livros que eu já tinha, que nós havíamos estudado, né? E a partir de amanhã a gente entra no livro de Esdras, tá? Mas vamos aqui até nesse momento a 2 Crônicas, tá bom? 36. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, Senhor, é sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, que nos salva, que nos liberta e ainda leva para o céu. Coisa tremenda e maravilhosa. Senhor, que essa palavra venha alcançar aquelas almas que precisam ouvir a tua palavra. Senhor Deus, mas que não venha ser de mim, mas venha ser só do Senhor, a tomar a minha boca, a minha vida, para falar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 36 começa assim, ó. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar de seu pai, né? Josias foi um bom rei, tá? Ele fez a restauração do templo e tudo. Só que quando foi no finalzinho da sua vida, o Senhor enviou um faraó, né? Para falar com ele que a luta não era contra Josias, tá? E sim contra o outro, né, que era contra, como é que eu posso dizer? Que não era contra Judá, que não era para ele interferir, tá? E que era contra outro reino, né, a qual ele estava em guerra. Aí, esse aí foi o faraó Neco, tá? Só que daí Josias interfere, tá? E vai, toma a frente, eu não sei se ele era amigo do outro rei da Babilônia, não sei, né, que a qual estava vendo guerra, e nisso ele é ferido por uma flecha e ele é morto, tá? Então, aí a gente entra agora com o reinado do seu filho. Diz assim, o povo tomou Jeoacás, filho de Josias. Isso aqui você pode estar vendo no 35, capítulo 21, até o 24, tá bom? E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou rei em Jerusalém no seu lugar. No reinado de Jeoacás, rei de Judá, Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O reino do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3 toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre tudo e sobre Jerusalém, e mudou o nome para Joaquim, mas Neco levou Jeocás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Então a igreja tinha muito disso. Era uma maneira deles mostrarem a força deles. O que eles faziam, né? Quando eles tomavam posse ali, né, um rei, alguém, vamos dizer assim, uma nação, eles iam, pegavam a pessoa, né, tirava o nome para mostrar que ele era dono, né? É igual a gente vai ver depois, mais para frente, com Daniel, que muda o nome dele para Azarias, Mesaque, Sadraque, Abidneco, que era tudo nome, né, assim, pagão, né, que eles colocam em Daniel e seus amigos, ok? Mas a gente vê que diz assim, né, que o rei, né, Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o e Jerusalém impôs Judá um tributo de 3 toneladas. Então vem esse peso, né, bem no começo do seu reinado, algo muito pesado, né? E a gente vê, igreja, que era um período, né, onde o Egito, né, os egípcios, eles estavam tomando conta, eles estavam dominando, tá?
Mas você acha também, né, que era por quê? Mas era também porque era uma maneira de Deus, né, oprimir o povo ali da maldade também, que Judá havia, né, feito coisas que não agradou a Deus, tá? Então, aí a palavra vai dizer que o rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jocais, rei sobre Judá, sobre Jerusalém, e mudou o nome para Joaquim. Ó, Jocais, e lhe mudou o nome para Joaquim. Mas Neco levou Jocais, irmão de Eliaquim, para o Egito, né? Então, era uma maneira, né, dele dizer que ele também era dono, entendeu? A gente vê que Nabucodonosor fez isso lá com Daniel e seus amigos, tá bom? Era uma maneira de, de mostrar que eles conquistavam tudo. Mostrar a autoridade deles sobre até os reis, os reinos e as pessoas. Vamos lá. Reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor e seu Deus reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze e levaram para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e o colocou no seu templo. Isso aqui vai dar mais uma história mais para frente, né? Desses tesouros lá no templo lá. E a gente vai ver isso lá em Daniel, tá? Que a mão de Deus aparece lá quando o rei pega os utensílios, né, do templo e bebe, farreia ali. E não dá certo. Isso aqui a gente vai ver em Daniel. Tá em Daniel. E aí diz assim: levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou em seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, coisas detestáveis que ele fez e tudo o que ele foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel, de Judá, e seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Ele diz assim: o reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, igreja. Então, ele sempre fazia o que Deus reprovava, tá? Ele fez o que o Senhor reprova. Eles não tinham um compromisso com Deus, tá? Como Josias teve. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia junto com os objetos de valor retirados do templo, tá? Ó. Proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse Zedequias é aquele que vai ficar cego depois, tá? Por que, igreja? Acabou, porque acontece o quê? Tinha a teocracia, mas eles não respeitavam a teocracia do Senhor, né? Então Deus, ele, vamos dizer, tipo, Nabucodonosor, eles tinham que respeitar. Eles mais respeitavam o homem do que a Deus. Reinado de Zedequias, rei de Judá. Que é o... Quando o Senhor fala assim, que vem o terror do norte, é aqui. É Nabucodonosor, depois seu filho, tá? É seu filho, depois é seu pai, depois Nabucodonosor. Reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. Ó, tudo o que o Senhor, seu Deus, reprova. Sempre. Então, a igreja, eles tinham esse costume, sabe? De, como é que eu posso dizer? Desobedecer a Deus, né? Desculpa que minha caneta caiu, até a almofadinha que eu encosto aqui caiu. Então, ele sempre fazia, né, o que Deus reprova. Então, isso era, bem dizer assim, era o mesmo modus operandi de todos eles, igreja. Desobedecer a Deus. E não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como um porta-voz do Senhor. Jeremias vai falar com ele, tipo, não, nem aí, né? Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus, né? Então, Deus usou Nabucodonosor como um instrumento de opressão para o povo ali, né? Em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis, muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Então, igreja, as coisas que eles faziam eram práticas assim, a palavra já diz, abomináveis, né? Então, você não dá nem para imaginar, né,
a profanação que era no templo. Então, quando tem esse cativeiro babilônico aqui, esse cativeiro aqui que eles vão para a Babilônia, eles já tinham feito muito, tá, igreja? A queda de Jerusalém. Então, eles vai, porque Deus chega uma hora que Deus não aguenta. Não, então vocês querem ser entregues, vocês não querem obedecer, né? Vocês preferem ser leal entre si do que com o que eu falo para você, né? Então, quando Nabucodonosor vai ao Egito, ele rebelou-se contra o Egito, aí a coisa fica estreita, né? E aí Deus permite, né? E aí aí a reação da Babilônia foi rápida, né? Ele é sitiado ali, Jerusalém, eles são tomados, né? E também o que acontece? Durante esse tempo, ela é totalmente destruída, tá? Mas por causa do que? Da desobediência. Vamos lá. A queda de Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros. Quando Jeremias foi falar, o que ele fez? Ele não se humilhou. A gente viu aqui, né, que ele não se humilha para Jeremias, né, que falava com o porta-voz do Senhor. Além disso, todos, vamos lá, no 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados. Não, gente. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo, do lugar da sua habitação. Deus, ele tinha compaixão, né? Mas eles não tinham compromisso com Deus. Mas eles zombaram dos mensageiros, zombaram dos mensageiros de Deus. Desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo aos seus profetas, até a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Então, assim, peraí, vocês estão dessa maneira mesmo, né? Então, vocês estão plantando, então vocês vão colher. E o Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Lembra? Então, nesse meado, né, que vai, né, entre o livro de Daniel, que vai Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E Daniel e seus amigos cativos, tá? E este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo, tá? Aqui entra Daniel. Daniel, o livro de Daniel, né? E aí, igreja, é algo que foi bem, né? E aí leva eles, né? Diz assim, tanto os pequenos como grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os reis e dos seus oficiais. Os babilônicos incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro. Tá? E de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles, tá? Destruiu tudo, igreja. Foi assim a bagaceira, tá? Derrubaram, porque o muro significava segurança, tá? Derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia nele. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem escravos dos seus descendentes até a época do domínio persa, né? E a gente sabe que nesse exílio aqui, como eu te falei, né, é onde tem Daniel, lá entre o livro de Daniel, tá bom? A terra desfrutou seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que 70 anos se completaram e se cumprisse a palavra do Senhor por meio do profeta Jeremias, tá? Então, Jeremias vai e fala e eles simplesmente xingam, perseguem, bate, espanca, joga Jeremias no calabouço e é coisa terrível, né? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e pusesse por escrito este termo, né? Você sabe que Ciro, Deus já havia falado dele 100 anos antes, tá? Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá,
Quem dentre vocês pertencer ao povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele, né? Então, Deus preparou, né, a construção do templo, né? Porque, igreja, esse tempo passou por tantas situações, por tanta situação, né? Mas então você vê, a gente terminou hoje o livro de Crônicas, que Deus possa falar melhor aos vossos corações, como Ele falou comigo, eu creio que Ele falou com vocês, e que Deus possa abençoar. E vamos entrar no livro de Esdras, tá? É muito bom, porque fala do tempo, fala da profanação, fala dos reis, né? Fala da idolatria, fala de tudo. É um livro maravilhoso. Primeiro e segunda Crônicas é tremendo. Deus abençoe vocês, seu final de semana abençoado, ficar na paz do Senhor. Deus abençoe.